Depois de apanhar feio de Trump no tarifaço, o Lula anunciou que ia ligar pro Xi Jinping, o líder do Partido Comunista da China. Toda essa história de tarifaço começou quando o Lula disse que queria uma moeda para não usar mais o dólar e combater o imperialismo americano. E com essa atitude de correr para a China, reforça que desde o início ele não queria negociar coisa nenhuma. Ele queria mesmo era ter motivo para briga. Lula fugiu e ninguém percebeu. O rapaz marcou o lançamento da campanha dele pro dia 16 de agosto, exatamente no mesmo dia do primeiro debate presidencial na Band. Que coincidência maravilhosa, não é mesmo? A própria cúpula da campanha dele já admitiu que ele seria o alvo principal do Flávio Bolsonaro e do Caiado, depois de destruir a economia do Brasil e ainda cavar toda essa briga com Donald Trump. Eu também não teria coragem de aparecer num debate. Ex-ministro do Bolsonaro revela que essa eleição no Brasil vai ser um show pro mundo todo. De um lado, o Flávio Bolsonaro, com o mundo livre, com o apoio aberto de Javier Milei, presidente Trump e do Benjamin Netanyahu. Do outro, o Lula, recebendo provavelmente apoio do Nicolás Maduro, de dentro da prisão nos Estados Unidos, e das ditaduras de Cuba, Coreia do Norte e China. Os ministros do Lula correram para mudar os perfis nas redes sociais, tiraram o nome do cargo, marcaram como perfil pessoal e tudo por ordem da SECOM, com medo da justiça eleitoral. Agora eu te pergunto, se não estavam usando o cargo público para fazer campanha, por que a pressa esconder isso justo agora? É uma confissão por acaso? A Defensoria Pública do Rio de Janeiro revela um escândalo gigantesco. Eles pagaram R$117 mil para um defensor em um único mês. O teto constitucional é 46 mil. Outro levou 104 mil. E o órgão inteiro quase 2 bilhões de reais no ano passado. Então, desde a época do Fernando Collor, tentam acabar com o super salário, que acontece justamente dentro do judiciário. Só que tem um detalhe. Quem decide sobre isso é um juiz, e se ele ainda não recebe o super salário, um dia ele quer receber. Isso é um conflito de interesse violento e por isso a situação nunca muda. O presidente da Argentina, Javier Milei, veio aqui para o Brasil para a oficialização da candidatura do Flávio, que está aqui ao lado, como você pode ver, e mete o pau no ministro Alexandre de Moraes, porque ele correu para impedir que o Bolsonaro recebesse visita. Veja só, o Lula, quando estava preso, recebia visita toda hora, né? O presidente Collor tá preso e pode receber visita, pode receber carta, pode mandar carta, não tá proibido de usar redes sociais. Bolsonaro tá proibido de tudo. E para completar, o Javier Milei não deixou barato, falou um monte e ainda chamou ele de lixo careca. O Romeu Zema confirmou candidatura à presidência e planeja convidar o Joaquim Barbosa para vice. Sim, o mesmo Joaquim Barbosa que condenou o mensalão e mandou os petistas para cadeia. Agora, imagina o desespero do PT com essa chapa. Eu teria um certo cuidado a abraçar o Barbosa como um membro da direita, pois recentemente ele chegou até a demonstrar apoio ao Lula. Eu tenho meus desentendimentos com todo mundo da direita, mas no fim das contas, com Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, temos uma chance real de tirar o Lula. O governo Lula convocou o embaixador do Brasil, que fica na Argentina, após Javier Milei xingar o Alexandre de Moraes e expor toda a censura e perseguição que o governo colocou contra o Bolsonaro. A presença do Milei para apoiar o Flávio caiu como uma bomba no colo do Lula e eles não sabem ainda nem o que fazer com essa informação. A justiça manteve a condenação do Sérgio Cabral por peculato. O crime? Usar helicóptero oficial do estado do Rio de Janeiro para transportar família, amigo, aliado político. O tribunal foi direto. A desculpa de segurança não cola. Aquilo era lazer com dinheiro público e ainda vai ter que devolver 10 milhões de reais aos cofres. Enquanto isso, o carioca pega ônibus lotado e paga imposto para passeio de helicóptero dos outros. Flávio Bolsonaro e Lula foram abandonados pelo MDB, que decidiu ficar neutro na eleição presidencial. Não vai apoiar ninguém pro Planalto e liberou cada diretório estadual para fazer o que quiser. Se o maior partido de centrão do Brasil mostra sinais que está perdido no meio do tiroteio, será que faltou dinheiro ou será que eles sabem de algo que o povão não sabe?
O Alexandre de Moraes abre prazo de 48 horas para um homem explicar um parabéns. O Daniel Silveira aparece num vídeo apoiando a reeleição do senador Carlos Portinho, dizendo: parabéns pelo trabalho, conte com o meu apoio. Quem postou o vídeo foi o senador, nem foi o Silveira, mas o regime aberto do Silveira proíbe ele de usar rede social e o ministro quer explicação em 48 horas. A restrição existe, é decisão judicial. Faço questão de deixar isso claro, mas pensa comigo, 48 horas de prazo por causa de um parabéns, não é mesmo um espetáculo? Romeu Zema entrou com um pedido pro TSE notificar a escola de samba que fez homenagem ao Lula no desfile. E ele está certo, transformar um carnaval em comício, com dinheiro público, em ano de eleição. Mas eu tenho a ligeira impressão que o TSE vai dizer que não houve nenhum tipo de crime nessa situação. O Lula apanhou do Milei dentro de casa e a resposta dele entregou o desespero. Na convenção que lançou o Flávio Bolsonaro, o presidente da Argentina chamou o Lula de presidiário e ladrão. E ontem o rapaz respondeu assim: quem é esse cara? Lula, esse cara é o presidente do país vizinho e o mundo inteiro viu você fingir que não conhece quem te humilhou. Virou crise diplomática, com o embaixador convocado dos dois lados. Primeiro, apanha do Trump, agora do Milei. Será que sobrou algum presidente no mundo que respeita o nosso? Lula choca a população brasileira ao bater o recorde de gastos com publicidade dos últimos quase 20 anos. E eu lembro de uma coisa, quando o Lula foi investigado, julgado, condenado e preso por corrupção, um dos principais métodos de desvio que o processo levantou foi justamente a verba de publicidade. Mas como anularam tudo depois, juridicamente falando, hoje o Lula não pode mais ser chamado de ladrão. Flávio Bolsonaro é interrogado pela Polícia Federal hoje por causa de um post na internet. Em janeiro, quando os americanos prenderam o Maduro, o senador postou que o ditador ia delatar o Lula, citando crimes como tráfico e lavagem de dinheiro. A PF concluiu que isso é calúnia contra o presidente e o Moraes marcou o interrogatório depois que a defesa perdeu o prazo. Um pré-candidato à presidência interrogado em ano de eleição por uma opinião em rede social. E eu tenho a ligeira impressão que o processo do post vai andar mais rápido do que qualquer investigação sobre Nicolás Maduro. Lula tentou passar mais uma rasteira no povo brasileiro, mas dessa vez ele fracassou. Você já sabe que o Lula aumentou a mistura do etanol na gasolina de 30% para 32%, para deixar a gasolina mais barata em ano de eleição. E veio com aquela velha desculpa do meio ambiente. Mas agora, em uma reviravolta muito boa, o Ministério Público pediu a suspensão dessa mistura.